Começamos. Bom dia a todos e todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas, articuladores, articuladoras, Paraíba, Pernambuco, Alagoas. Temos também a presença de vários municípios do Piauí. Sejam muito bem-vindos também conosco. Agradecer demais a presença semanal de cada um e cada uma de vocês aqui conosco. Já temos esse encontro marcado sempre às quartas-feiras, né? Mas hoje precisamos adiantar um pouquinho esse dia para terça-feira, em virtude da atualização, e aí precisamos contar as novidades, né, quentinhas do forno para vocês, e aí a gente chega com essa missão bonita de somar aqui hoje. E aí, para começarmos, temos a honra de ter conosco nossa coordenadora de projetos da ACERT, Graça Lima, também já aqui, como também nosso querido Gilberto Boari, oficial em monitoramento e avaliação do Unicef, veio hoje aqui conversar conosco. Bem-vindo, Gilberto, obrigado pela presença também. Passar a palavra para vocês saudarem, agradecer também todo o time da ACERT aqui conosco. Miley Jones, Rafael, junto conosco, Flávio Henrique, Carla Santos. O time está completo hoje aqui para a gente somar. É uma festa bem bonita, os colegas também do Piauí presentes. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Graça, com você. Bom dia a todos e todas, que alegria imensa, né, estar aqui hoje, numa live bastante importante porque a gente está vencendo um ciclo, né, de 2025, um ano bastante importante para a gente, significativo, onde a gente inicia o selo e a gente está cada vez mais junto de vocês e juntas, né. Quero super agradecer a Gilberto, né, Gilberto tem trazido uma grande contribuição na questão do monitoramento, esse monitoramento mais amplo, que não só é números, né, cumprimentar toda a nossa equipe, todo o nosso time, dar certo, seja os que estão no estado de Alagoas, Paraíba e Pernambuco, mas também os que estão do Piauí, Maranhão, isso dá a dimensão da importância desse momento, né, da gente estar aqui, dizer para vocês que hoje a gente está aqui para fortalecer, né? Tem novidades, como o Eulália falou, e são novidades bastante que o Unicef escutou, e sempre buscando, né, estratégias metodológicas para que o município tenha mais viabilidade de cumprir suas metas, né? Cumprir metas para o selo significa garantir direitos de crianças e adolescentes, e é nessa perspectiva que a gente está aqui hoje, né, muito agradecida a cada um e cada uma de vocês. Tenho sempre dito da importância do papel que vocês têm nesse processo de garantia de direitos de crianças e adolescentes, dessa missão que a gente tem, e aqui em nome da CEF, dos diretores que não estão aqui, né, porque sempre tem um trabalho mas acompanhando em outras frentes, mais na frente gerencial política, né, a política no bom sentido. Então, assim, a gente agradece e reitera esse compromisso, né, nosso com essa missão, que a gente sabe que é uma missão de colocar crianças e adolescentes na centralidade das políticas, dizer dessa importância, né? Então é isso, gente. Estamos aqui juntinhos, não só somando, mas, sobretudo, fortalecendo. E pode, até o final dessa edição, a gente está cada vez mais juntinhos. E aí, no encerramento desse ciclo, como eu falei, né, com essas novidades que vêm, a gente vai estar cada vez mais perto de vocês. Um grande abraço, vamos aproveitar, fazer todas as perguntas, não deixe nenhuma pergunta sem fazer, que a gente está aqui para responder, e o que a gente não souber, a gente procura e dá para vocês. Esse é o grande compromisso. Abração, gente. Obrigada, Graça, obrigada mesmo. Gilberto. Obrigado, Eulália, obrigada, Graça. Bom, pessoal, bom dia a todas e todos. Como a Eulália já me apresentou, eu sou José Gilberto, atuo como oficial de monitoramento e avaliação no Unicef. Tive a oportunidade de estar com alguns de vocês durante o primeiro fórum de capacitação, e apresentei um pouquinho a linha de base naquele momento, as regras de pontuação.
E queria agradecer muito a CERT, o trabalho que vem realizando junto com vocês, né, um apoio técnico muito qualificado, dirimindo todas as dúvidas, e é um prazer estar aqui com vocês para também apoiá-los nessa caminhada. Queria agradecer todo mundo participando desse webinário. Eu sei que vocês têm agendas apertadas e demonstram aí um grande compromisso com a causa das crianças e dos adolescentes, então é realmente muito bom ter essa quantidade de pessoas. Agora a sala já está com quase 200 pessoas, então realmente demonstra aí um grande compromisso. Esse webinário, ele é um webinário muito importante, ele vai ficar gravado para quem não conseguir participar, então é importante avisar, né, os colegas que eventualmente não puderam estar presentes, que esse webinário vai estar disponível para depois para uma consulta futura, né, porque a gente sabe que todo mundo tem agendas corridas e nem todo mundo podia estar aqui conosco hoje. Então, sem mais delongas, vamos começar. A ideia aqui é fazer uma grande atualização sobre as atividades. Vocês estão conseguindo me escutar? Porque bom, a grande maioria está dizendo que sim, que está com Eu som. também E consigo. com... Beleza. Então, a ideia... Tá assim. Valeu. A ideia aqui é fazer uma grande atualização, né, das entregas. A gente teve uma atualização aí nos prazos, em algumas atividades. A gente vai falar um pouco sobre isso. Mas aproveitar, já que a gente vai fazer essa atualização desses pontos que foram divulgados, além disso, a gente vai fazer uma recapitulação de todas as atividades que são previstas para entrega em 2025, né? E é importante entregá-las no prazo, não só para garantir a pontuação, mas também para garantir que a gente está realizando as atividades e não vai ficar acumulando as coisas ao longo da edição, né? A gente vai conseguir realizar, tem coisas que precisam, de forma imprescindível, serem realizadas agora no início, como, por exemplo, o fórum comunitário, então não deixar isso passar. E tem algumas coisas que vocês até poderiam, né, eventualmente comprovar depois do prazo, mas vamos evitar isso, pessoal. Vamos garantir que a gente tenha aí um início que vai favorecer a jornada ao longo da edição do selo, tá? Gilberto, só para a gente organizar aqui com o público, né? Na realidade, gente, Gilberto vai fazer a apresentação para vocês, é bem importante que vocês fiquem bem atentos a essa mudança de prazos, a algumas atualizações, né? Ele vai explicar, a gente tem o privilégio, né, de ter Gilberto aqui conosco, trazendo essas atualizações. Algumas perguntas que vocês tiverem, se puderem ir colocando já no chat, a equipe da ACERT está atenta e vai adiantando esse movimento. E se tivermos tempo hábil, a gente abre para o número de perguntas, conforme o tempo disponibilizado para a interação com todos vocês, tá bem? Obrigadão. Então, acho que a gente já pode ir para o próximo slide. E para Rafael. Então, acho que já fizemos as boas-vindas, então a gente vai começar aqui nas entregas, né? E vocês devem ter visto uma mensagem que foi amplamente divulgada sobre algumas mudanças de prazos, mudanças específicas em uma ou outra meta, então é sobre isso que a gente vai falar. Quais são as atividades que mudaram, né? A primeira atividade que houve uma pequena mudança na comprovação, e que eu acho que vai fazer bastante diferença aí nesse momento inicial, é a criação dos NUCAs. Então, a criação dos NUCAs permanece, né, como vocês já vêm, aqueles que já vêm acompanhando o selo ao longo de algumas edições, permanece a mesma estrutura, né? Então, o NUCA, para ser criado, ele precisa ter no mínimo 16 adolescentes cadastrados na plataforma de adesão do NUCA, nesse caso, a plataforma de adesão, que a gente está chamando de plataforma de adesão, que no passado foi o report e tal, é um formulário que vocês precisam preencher com os dados dos adolescentes, né? Então, só para garantir que a gente tem o NUCA constituído no município, né? Então, essa composição de 16 adolescentes precisa ter pelo menos 8 meninas e 8 meninos, na faixa etária de 12 a 18 anos,
e que a gente consiga também assegurar a participação e representação de adolescentes indígenas e quilombolas, quando existe essa população no município, né? O ideal seria ter pelo menos 4, caso exista, né, um território indígena ou uma comunidade remanescente de quilombo. Aí vocês podem ver o link, né, de cadastro dos adolescentes e das adolescentes. Vocês devem ter recebido isso também via WhatsApp, então tem essa informação também a gente tem veiculado muito essa informação amplamente, né, esse link para acesso, e vocês podem acessar também no momento, depois dessa reunião. Quem realiza esse cadastro são os mobilizadores dos adolescentes, tá? Acho que isso é importante deixar bem claro. Não sei se a gente tem mobilizadores de adolescentes nessa reunião, mas caso você seja um articulador, precisa avisar o mobilizador de adolescentes para fazer esse cadastro dos adolescentes no link que está aqui. Acho que a gente pode passar para o próximo slide. Agora, o que a gente alterou, né, na criação do NUCA? O NUCA ainda continua, como eu disse, precisando de 16 adolescentes para ser constituído. Mas, para o prazo de 28 de novembro, o que vocês vão precisar fazer é iniciar o cadastramento do NUCA nesse prazo. Então, municípios que iniciaram o cadastramento dos NUCAs, ou seja, não têm os 16 adolescentes ainda, mas estão formando os NUCAs, né, colocaram já 3 adolescentes no NUCA, enfim, esses são os municípios que vão pontuar, né, e aí vão receber 2 pontos na atividade. É importante ainda assim constituir o NUCA? Sim, com certeza, o NUCA só vai ser constituído quando tiver 16 adolescentes, mas para esse prazo de 28 de novembro, nós estamos aceitando, né, o início do cadastramento dos NUCAs, né, ou seja, a gente está aceitando aí, mesmo que você não tenha alcançado 16 adolescentes, a gente vai considerar como o início já da criação do NUCA e o município vai receber 2 pontos. Gilberto, só uma interação, se me permite. Por favor. É só importante, gente, que vocês fiquem bem atentos, como o Gilberto falou, que mesmo que não esteja completo o NUCA, mas vocês precisam iniciar esse cadastro antes do dia 28 e completá-lo também o mais breve possível, como está destacado ali, para que essa pontuação, na realidade, tenha vigência no dia 28, tá? O prazo não mudou. O que muda é só a estrutura disso. Acho que o Flávio também está aqui conosco, levantou a mão. Interagir um pouquinho, Gilberto, se possível. Claro, por favor. Claro. Bom dia, pessoal, bom dia. Não estou conseguindo ligar minha câmera, mas só reforçando isso que o Gilberto falou e como um auxílio para os municípios, que durante essa semana a gente vai divulgar as relações do Carimba, que é top. Aí quem já cadastrou 16 ou mais já está ok, mas ainda tem aqueles municípios que não se engajaram nas inscrições, né? Ou seja, que não inscreveram nenhum até agora. Imagino eu que porque estão esperando ter 16 para poder se submeter lá. Mas a informação que o Gilberto está passando aqui, não é necessário esperar ter 16 adolescentes completos para iniciar lá, e que essa inscrição já precisa começar até dia 28 de novembro, né? Do contrário, os municípios podem ser prejudicados. Isso. Flávio, permita um pouquinho, Gilberto, só fale de onde você está nesse momento tão importante que globalmente a gente está vivendo, é importante compartilhar com todo mundo de onde você está, o que é que você está fazendo aí, rapidamente, para não interromper nem mudar o foco, desculpa, mas eu acho importante deixar esse registro. Tá bom. Eu estou falando aqui de Belém do Pará, pessoal, estou participando desde a semana passada da COP30 e da Cúpula dos Povos aqui, fazendo um trabalho de comunicação junto à juventude, bem legal, cobertura comunicativa e tudo mais. Obrigada. Bom, pessoal, eu estou vendo aqui já uma série de perguntas no chat. Eu entendi com a fala da Eulália que a gente vai responder essas perguntas no fim da apresentação, tá? Mas eu acho que vale a pena já ir anotando aqui essas perguntas, o pessoal da CERT, para a gente ir conseguindo depois
dar conta das principais perguntas, das principais dúvidas, tá? Uma das coisas que estão pedindo aqui, Eulália, já para adiantar, é compartilhar o link do formulário dos NUCAS. Então, isso acho que valeria a pena já compartilhar, mas o material todo vai estar disponível para vocês. O material todo vai estar disponível para vocês depois da reunião, e vocês também vão conseguir o link por ali. Pode avançar para o próximo? Esse, deixa eu ver. Então, vamos lá. Isso, curso. Vamos lá, pessoal, falar sobre o curso no AVA, né, no Ambiente Virtual de Aprendizagem para os mobilizadores e mobilizadoras de adolescentes. Então, esse curso, a gente mudou o prazo, né? Como vocês sabem, o curso foi lançado no dia 27 de outubro, então ficaria muito apertado, né, o prazo inicial que existia inicialmente, né, o prazo que existia inicialmente ia ficar muito apertado. Então, nós alteramos esse prazo do curso no AVA para os mobilizadores e mobilizadores de adolescentes até o dia 27 de janeiro de 2026. A ideia é que os mobilizadores e mobilizadoras consigam fazer o curso dentro de 90 dias corridos desde o lançamento, né? Então, agora, eu tenho acompanhado os dados, tenho visto que tem muitos que já concluíram, o que é uma ótima notícia, né? Eu entendo que é um curso aí bem prático, bem rápido, acho que se você tem um mobilizador aí para realizar o curso, fala para ele, olha, é importante porque precisa conhecer bem a maneira de administrar o NUCA, mas é um curso bem rápido, então aproveitar para já fazer e já ganhar esses 2 pontos, né? Eu acho que vale a pena dar uma incentivada para eles fazerem rapidamente o curso. O prazo até 27 de janeiro dá tranquilo para concluir essa atividade. Pode passar. Ih, passou. Eu acho que esse daí a gente já falou sobre isso também. É só a mudança na realidade em relação, né, Gilberto? Quem entrou na plataforma desde a adesão tem até 27 de janeiro para essa entrega. Ah, sim, bem lembrado. Isso. E todos aqueles que entrarem, né, precisam também realizar. Exato. Então é o seguinte, a gente também tem notado ao longo das edições, obrigado, Eulália, a gente tem notado ao longo das edições uma rotatividade aí de mobilizadores, né? Então, o mobilizador às vezes troca ao longo da edição, né? Por várias questões, às vezes motivos pessoais, às vezes questões relacionadas à carga horária, divisão de carga horária dentro da prefeitura, enfim. O que a gente observou é que há essa mudança, né, em vários casos, e no caso de haver uma mudança de mobilizador no município, é importante garantir que essa nova mobilizadora, que essa pessoa faça o curso dentro de 90 dias a partir do momento que ela entrou como mobilizador ou mobilizadora. Então, se houver uma troca, né, se houver uma troca de mobilizador, a gente encoraja aí que vocês realizem o curso, né, novamente. Então, realizar o curso pelo novo mobilizador ou mobilizadora. Então, isso é importante, dentro do prazo de 90 dias do momento que a pessoa iniciou a atividade. Obrigado, Eulália, é verdade, tinha esse ponto importante. Aí vamos falar sobre a instalação do medidor, né, para medir a qualidade da internet nas escolas, né? Nesse caso, o prazo se mantém 28 de novembro de 2025, né, mas a gente baixou a meta. Então, a meta para a primeira medição é de 70% das escolas municipais com internet, tá? Então, 70% das escolas municipais com internet precisam ter o medidor instalado até o dia 28 de novembro de 2025, tá? É verdade que vamos ter uma segunda medição,
mas a segunda medição ainda se mantém com 100%. A segunda medição vai acontecer em 2027, a gente não precisa se preocupar com ela agora. Estou trazendo uma informação adicional para vocês. Então, para a primeira medição, cujo prazo é 28 de novembro, né, a meta é de 70% das escolas municipais com internet tendo o medidor instalado. Acho que a gente pode passar já para o próximo. Só uma adicional aí nessa informação, Gilberto, pessoal, bom dia. No caso, a diminuição dessa meta, pessoal, vai dar conta aí das escolas, já vi no chat algumas perguntas sobre isso, e como eu tenho recebido, muitas questões em relação a escolas fechadas, desativadas e nucleadas, em reformas, enfim, então, a gente tinha inicialmente a ideia, já que tinha sido divulgado em outros momentos, em outras interações com vocês, a questão do formulário, onde os municípios iam reportar via formulário as situações das escolas, que estavam com o INEP desativados. O pessoal estava preparando esse formulário e a gente ia divulgar isso. No entanto, com essa redução da meta, a gente não vai ter mais essa necessidade de fazer esse reporte. Então, vocês não vão ter essa necessidade de reportar, desde que as escolas nucleadas desativadas estejam dentro dessa margem aí dos 30%. Caso exceda esses 30%, um município já me procurou, relatando que tem escolas nucleadas, quase 50% da rede foi nucleada, então não conseguiria alcançar essa meta. Então, se for uma situação específica como essa, me procura lá no canal A7, que a gente vai estudar a forma de encaminhar essa situação, mas é uma situação ou outra específica. De maneira geral, um município que tem uma escola fechada, uma escola que está em reforma, alguma coisa nesse sentido, vai dar conta de não precisar instalar o medidor naquela escola e vai estar dentro dessa margem aí de pontuação, tá? Acho que só para tranquilizar o pessoal em relação a esse reporte desse cenário. Muito bom, Rafael. Vamos lá. Então, próxima atividade é instituir e garantir o funcionamento do Comitê de Gestão Colegiada da Lei de Escuta Protegida. Então, essa atividade, ela estava prevista agora para novembro também, novembro, dezembro, mas nós mudamos ela para 30 de abril de 2026. E por que a gente fez essa alteração? A gente sabe que boa parte dos municípios já criou o comitê, então, em alguma medida, seria reportar um comitê que foi criado, mas além da criação, precisa garantir o funcionamento, né? Então, tem que estar atento a isso, na hora também de preencher, colocar a ata devidamente formalizando, né, as reuniões do comitê. Então, a gente entendeu que a complexidade, né, dessa comprovação é um formulário que exige aí que vocês coloquem tanto a comprovação do comitê criado como as atas para demonstrar o funcionamento. A gente entendeu essa complexidade, talvez fosse melhor colocar o prazo para abril do ano que vem. Então, vocês têm aí um tempo interessante, né, 5 meses para comprovar, e só deixo aí o recado para vocês ficarem atentos para colocarem também a comprovação do funcionamento, não só a comprovação da criação do comitê, mas também o funcionamento do comitê nessa comprovação. Gilberto, me permite só essa fala, lembrar também que essa meta, ela pede que os municípios atentem para a composição do comitê, no sentido de a gente ter pelo menos a representação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, do Conselho Tutelar e também das representações do Poder Executivo com as secretarias de Assistência Social, Educação e Saúde. Muitos municípios estão perguntando se eles podem colocar representações para além dessas instâncias. E é importante lembrar que sim, que o município pode, colocar, mas que a gente vai observar que na composição, na resolução que trata da instituição do comitê, a resolução que abarcar a parte sobre a composição, a gente vai atentar para essas 5 instâncias que a gente acabou de citar. É só para chamar a atenção para essa questão. Obrigado, Gilberto. Perfeito, muito obrigado a você, Marcos. Exatamente, então, aí o Marcos esclarecendo essa questão da representatividade do comitê, é um ponto muito importante, garantir a representatividade e
eventualmente, se quiserem adicionar mais representações de outros setores, sempre bem-vindo. Vamos avançar para o próximo slide. Aí as entregas que foram mantidas, né? Então, quais atividades que não mudaram de prazo? Então, realizar a atividade promoção e imunização de forma intersetorial. Então, essa é uma atividade que vocês não vão fazer uma entrega necessariamente via PCJ ou via um sistema do Unicef, direto por meio do sistema oficial do Ministério, né? Então, as atividades de promoção à imunização de forma intersetorial, esses dados vão vir via um sistema do Ministério da Saúde, que é o CISAB, esse sistema. Então, é importante informar via Ministério da Saúde, via sistema, a realização dessas atividades intersetoriais, né, de promoção e imunização. Inclusive, Gilberto, bem importante relembrar os municípios que nós já, desde a última sexta-feira, nós já divulgamos para vocês um webinário que vai acontecer hoje pelo Unicef, né, no YouTube, às 16 horas, sobre essa realização da atividade de imunização de forma intersetorial, né, das atividades extramuros. Então, muito importante vocês não perderem essa oportunidade desse webinário, porque ainda surgem muitas dúvidas de como vai acontecer esse registro, qual sistema vocês registram, e aí hoje é a oportunidade. Aliás, amanhã, né, na quarta-feira, às 16 horas. Minha cabeça já está acelerada no dia 19, mas é amanhã, na quarta-feira. Pessoal de Alagoas que vai estar no encontro, não se preocupem, é uma live que fica gravada no YouTube e vocês podem acessar também posteriormente. Perfeito. Então, 15 de dezembro, tá? Esse prazo tá aí, pessoal. Aí, 15 de dezembro também, o curso do programa Dinheiro Direto na Escola, Campo e Água. Eu tenho acompanhado aí, tem um quantitativo interessante já de profissionais que realizaram, concluíram esse curso. Só que, olha, prestem atenção que é um mínimo de 5 profissionais por município, entre técnicos e ou gestores municipais de educação. Que eu observei é que tem alguns municípios que a gente até tem 5 profissionais, mas não necessariamente todos gestores municipais de educação ou técnicos, né? Então, tem que ficar atento só a essa questão, garantir que são profissionais de educação, né, que estão vinculados à educação, realizando esse curso. E dando prioridade sempre para profissionais indígenas e quilombolas, né, caso seja a realidade do seu município. A aprovação é feita pelo AVA, né, o Ambiente Virtual de Aprendizagem. Vamos para o próximo. Então, também o curso, né, até 15 de dezembro de 2025. É o curso do Fundo Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, também comprovado via Ambiente Virtual de Aprendizagem. E nesse caso, esse curso do FIA precisa ser realizado por 2 profissionais, preferencialmente representantes do CMDCA. Então, 2 profissionais, agora, se eles estiverem participando do CMDCA, melhor, tá? A gente não está, assim, excluindo outros profissionais, porque a gente não está, o curso é interessante para o município, agora, mais interessante participar pessoas do CMDCA, porque você tem ali um controle social, né, sobre o uso desse recurso. Então, a gente não está exigindo isso como um critério na hora de validar, mas tenham atenção a essa preferência a representantes do CMDCA fazerem esse curso. E bem importante, né, Gilberto, só interagindo com você, a gente se ater, gente, aos prazos dos cursos, de fato, né? A gente ainda está acompanhando um progresso bem lento dos municípios realizando o curso, e aí é algo que a gente se preocupa, porque no reflexo mesmo da última edição, a gente sabe o quanto tivemos, né, alguns entraves em relação a esses cursos, a realização desses cursos. É algo que exige, de fato, que complete-se o curso até o fim, que tenha esse certificado, então não é algo que de certa forma, vocês conseguem fazer num curto
espaço de tempo, né, de um dia para o outro. Então, é preciso se atentarem bem a esse curso, até para ser bem importante o conteúdo que é apresentado, né? São cursos muito bons e a gente precisa, de fato, aproveitar. E aí a gente está percebendo que os municípios ainda estão deixando isso para a última hora, e a gente pede que vocês deem uma sacudida aí nas comissões intersetoriais, nas pessoas responsáveis por fazer esses cursos, é bem importante, tá? Muito bom. O PPCA, né, o Plano de Ação Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, isso também teve o prazo mantido até 15 de dezembro de 2025, né? O PPCA deve ser elaborado pelo NUCA. Nesse caso, o NUCA, mesmo que em Constituição, a gente entende que até o dia 28, né, como a gente viu, até o dia 28, vocês vão precisar garantir que o NUCA tenha sido iniciado o processo de constituição do NUCA, e o PPCA precisa ser realizado com o NUCA que estiver vigente, né, mesmo que não tenha alcançado os 16 adolescentes, vamos dizer assim, se o NUCA tiver 10 adolescentes, são esses 10 adolescentes junto com o observador que vão elaborar o PPCA. Ele deve ser apresentado no primeiro fórum comunitário, né, e os documentos precisam ser enviados via PCJ no mesmo campo que o plano de ação municipal, plano de ação do selo, né? Então, acho que é isso. Também até 15 de dezembro de 2025, realização do primeiro fórum comunitário, e como a gente estava falando, né, a apresentação do PPCA, apresentação do PPA, é uma outra entrega, então, Plano Plurianual 2026-2029, e calma aí, volta lá, por favor. Não, acho que PPA não, acho que aí não é o Plano Plurianual, não, acho que isso daí, o primeiro fórum comunitário não é o PPA, não. Peraí, vamos lá, vamos rever aqui. A apresentação Será que não é sobre a agenda transversal, Gilberto? Mas vai acontecer a apresentação da agenda transversal no primeiro fórum comunitário? Que inicialmente seria, mas que foi transferido, né? Então. A agenda transversal, o prazo é 31 de dezembro. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. No primeiro fórum tem a apresentação do PPCA, do plano Do plano de ação. do plano de Isso. ação, exatamente, do plano de ação. Isso, a gente faz alteração depois desse documento. Tá. Aí a comprovação é o relatório do primeiro fórum comunitário postado na PCJ, na verdade é o plano de ação, né? O plano de ação postado na PCJ e também o PPCA postado na Isso. PCJ. Aí é Tá. bem importante que na realidade, né, a gente vai esperar esse documento especificar melhor, porque vocês recebem junto com a gravação, mas é bem importante, como já tem uma pergunta aqui, qual a meta em si sobre o plano de ação municipal? O plano de ação municipal é o documento, como a gente falou no primeiro ciclo, né, na oportunidade do primeiro ciclo estivemos juntos, o documento que vocês planejam todo o desenvolvimento do selo Unicef no território. E aí é bem importante que vocês estejam atentos àquelas fichinhas coloridas que estão em todos os guias, no guia metodológico, no guia dos fóruns, e que também foi disponibilizada, que é o plano de ação, juntamente com o PPCA, que é o Plano de Participação de Crianças e Adolescentes, que também construído pelo NUCA, né, são apresentados no fórum e depois disponibilizados lá na PCJ. Lembrando que não é uma pontuação separada, é uma pontuação única, então eles precisam estar em documento integrado, né, um único documento. O plano de ação, que são aquelas fichinhas coloridas, junto com o PPCA. Eles não podem estar separados lá na PCJ. Tá bem? Fiquem bem atentos a isso, junto também com a ficha do documento 4, que é aquela comprovação também do guia dos fóruns da realização deste. Perfeito. Obrigado, Eulália. Acho que agora a gente vai corrigir aí esse slide depois, Sim, sim. antes de enviar para vocês. Até 15 de dezembro de 2025, deixa eu ver, apresentar a lei referente ao PPA aprovada. Esse não é 31, acho que esse daqui é 31 de dezembro, Eulália. Esse prazo, né? 31 de dezembro, apresentar a lei referente ao PPA, que é o Plano Plurianual, aí sim,
aprovada pela Câmara Legislativa Municipal, contendo 3 artigos fazendo referência à agenda transversal que prioriza as políticas públicas para nossas crianças e adolescentes. Aí, designar uma pessoa de referência no município, incluir os 3 artigos na lei, que deverá ser aprovada na Câmara Municipal. E Gilberto, aí... pode falar, Marcos. perdão, é só chamar a atenção sobre o cuidado com relação a esses 3 artigos. Alguns municípios estão apresentando modificações nas sugestões dos 3 artigos que a gente enviou. Pode fazer essas alterações? Pode, mas contanto que não saia do contexto, né? Semana passada mesmo, a gente teve o atendimento de um município que se referiu nos artigos à agenda transversal, mas não especificou que era a agenda transversal de crianças e adolescentes. Então, dessa forma, acaba não atendendo, né, ao que a entrega está solicitando. Os artigos precisam falar sobre o compromisso orçamentário com a agenda transversal de crianças e adolescentes. E se alguém ainda está com dificuldade ou ainda precisa de orientação com relação a essa redação, no canal Acerte, digita a opção 4, que o atendimento vem direto para mim e a gente pode orientar nesse sentido. Obrigado, Gilberto. Obrigado, Marcos. Então, aí a cópia da lei do PPA aprovada, postada na PCJ, é o documento comprobatório até dia 31 de dezembro. Aí vamos para o próximo. A Carmen está com a mão levantada? Quer falar, Carmen? Não sei se... Acho que tem... Tá bom. Adesão ao CIPIA. Então, a adesão ao CIPIA não é mais uma atividade obrigatória, tá? Então, essa é uma atividade que era obrigatória, tá? Apareceu no guia, inclusive, mas não é mais obrigatória a atividade de adesão do CIPIA. A gente encoraja os municípios a realizarem a adesão, mas ela não é uma atividade obrigatória para comprovação no selo, tá? O prazo seria até dia 15 de dezembro, mas já não é mais uma atividade obrigatória, tá? O último levantamento que eu fiz foi, a gente tem 1.400 municípios no selo, como um todo, tá? Não só 1.400 dos, em torno, tá? De 1.400 dos 2.266, que tem a intenção, né, de aderir ao CIPIA, mas essa não é uma atividade obrigatória mais, então é importante vocês aderirem ao CIPIA, embora não seja uma atividade obrigatória. Acho que a gente pode passar para o próximo. O microfone de Carmen também está liberado, caso ela queira falar, tá, Gilberto? Interagir conosco, Carmen, do Piauí. Por favor. Bom dia. A minha pergunta, na verdade, era junto com a de Rafael, em relação à instalação do medidor de conectividade. Aí foi que eu percebi que não estava autorizado o microfone. Porque, assim como ele relatou, tem alguns municípios, Maranhão e Piauí, que mesmo com a redução dos 70%, a situação de escolas nucleadas, escolas fechadas, escolas em reforma, e escolas com internet e sem computador ultrapassam os 50%. Logo, esses municípios não foram amparados com redução de 70%, eles continuam perguntando se vai ter alguma forma deles justificarem para não haver penalização no não alcance da meta de instalação do medidor de conectividade. Eles insistem em a gente apresentar uma alternativa para que eles não sejam penalizados. Tá, escolas fechadas, escolas sem computador. Escolas nucleadas e escolas que antes tinham internet e esse ano eles estão sem internet, mas que permanecem no rol de escolas obrigatórias. Considerando o relatório da Educação 2024, ultrapassam 50% do número de escolas de alguns municípios. Pelo menos aqui no Maranhão, 18 municípios já me sinalizaram que mesmo com a redução de 70%, eles não vão conseguir alcançar a meta, agora 28 da semana que vem. Eles perguntam qual é a orientação, se realmente não vai ter mais o formulário, para a gente até poder orientá-los, né?
Tá, eu vou repassar essa pergunta para a equipe do programa. E acho que a gente pode abrir as demais perguntas ao final, né, Gilberto, para seguir a Isso, apresentação. exatamente. Eu acho que tem um ponto importante sobre o CIPIA, que apesar da adesão do município ao CIPIA não ser mais obrigatória, continua sendo obrigatório cadastrar os conselheiros tutelares do município no CIPIA, tá? Então, essa é uma atividade que será verificada no relatório do Ministério do Desenvolvimento Humano e até o dia 15 de dezembro. Então, é importante, apesar a gente não estar obrigando, né, obrigando não, desculpa, a gente não está pedindo a comprovação da adesão do município ao CIPIA, a gente está realmente solicitando, a gente permanece solicitando o cadastro dos conselhos tutelares no CIPIA, tá? Então, esse é um ponto importante, só para vocês não confundirem, não é que a gente deixou de realizar a atividade do CIPIA, a gente está focando aí o esforço no cadastro dos conselheiros ao CIPIA. Gilberto, me permite só um adendo sobre essa demanda. Alguns municípios me perguntam se é obrigatório fazer o cadastro do primeiro suplente, uma vez que é esse profissional que assume as férias dos conselheiros, licenças e afins, né? Na entrega está muito claro que são dos conselheiros tutelares, né? Mas a gente tem orientado que faça o cadastro do primeiro suplente também, mesmo não tendo, não estando claro Sendo lá, obrigatório. sendo obrigatório, porque, obviamente, aquele profissional vai, em algum momento, utilizar o CIPIA, e aí ele já vai estar devidamente cadastrado, não há nenhum problema se o município fizer esse cadastro desse primeiro suplente. Exatamente isso, Marcos. A demanda que a gente tem aqui é cadastrar o conselheiro tutelar. Agora, é muito bom ter o suplente, porque, como você bem colocou, em algum momento o suplente vai precisar usar o sistema, né? A gente não está fazendo isso para pontuar no selo, a gente está fazendo isso para garantir que o sistema seja alimentado, que a gente consiga fazer a gestão dos casos de violência. Então, é importante cadastrar também o suplente, apesar de não estar como documento comprobatório, né? Não sei se pode ajudar, aproveitando que estão nessa parte da entrega do cadastro dos conselheiros tutelares, muitos municípios aqui perguntando no chat, onde é que realiza esse cadastro, né? Se puderem esclarecer, Marcos ou Gilberto, como é que realiza, onde realiza esse cadastro dos conselheiros? Marcos, você tem uma resposta mais específica? Eu posso consultar com a equipe de proteção. É no próprio sistema, Gilberto, que eles devem fazer. A questão é que há algumas divergências de informação, porque os municípios precisariam ter uma pessoa de referência, né, do CIPIA para nortear essas questões. Geralmente seria alguém vinculado ao Conselho da Criança e do Adolescente, mas eu também já li algumas questões que estão ampliando esse debate para alguém de referência na assistência social. Mas a orientação é que procurem as coordenações estaduais, inclusive porque elas norteiam o manuseio do sistema, né? E vai possibilitar. Mas eles dão acesso ao link para possibilitar esse cadastro. Atentar que os municípios que já possuem conselheiros tutelares e que já fazem a gestão do CIPIA, já utilizam o CIPIA, só precisa verificar se todos os conselheiros e conselheiras estão cadastrados. Então, é importante atentar para essa questão. Da fiscalização é realmente nas contas, Então, entrar em contato com quem cuida do sistema, não é isso, Marcos? Isso. Se vocês quiserem, a gente tem o contato dos 3 coordenadores estaduais que podem dar suporte para vocês. Também podem nos procurar no canal Acerte, lá na opção 4. Eu consigo repassar esses números para vocês. Ótimo. Obrigado, Marcos.
Bom, passamos por todas as atividades, talvez a gente possa abrir agora para as dúvidas, né? Uhum. Podemos sim. Só um minutinho. A gente vai listar as mãos que estão aqui levantadas e a gente vai abrindo uma por uma para as dúvidas, tá, gente? A lista de presença também já se encontra no chat, se vocês puderem assinar, já agradecemos, tá? Então, a gente tem, com a mão levantada, Lohana Uchoa. Lohana, você nos escuta? Pode abrir o teu microfone para interagir conosco. Lohana, está conosco? Vamos passar. Edilson. Edilson Silva. Joana tá. Edilson, está conosco? Lohana não estava com, Oi, bom dia. o áudio ligado, Oi, não, Edilson, Eulália. bom dia. Oi? Estou aqui. Lohana não estava ainda com o áudio ligado, por isso que ela não conseguiu abrir. Tá, eu volto para ela, tá? Tá. Não se preocupe, obrigada. Oi, Edilson, pode falar conosco. Bom dia, pessoal. Eu estou com algumas dúvidas minhas aqui para a gente tirar aqui. As nossas entregas, elas estão 99% prontas, mas eu tenho só uma duvidazinha. O PPCA e o plano municipal. Na outra edição do selo, eu tive que ir ao Recife para resolver essa questão, justamente na questão da postagem. E aí, assim, para eu não cometer o mesmo erro, eu quero saber, eu vou ter que anexar o PPCA no mesmo documento do plano municipal, vai ser um documento só, ou eu tenho 2 espaços lá na PCJ para postar primeiro um documento e depois o outro? É uma dúvida. A outra também sobre o fórum comunitário. Eu estava dando uma olhada no guia e diz que eu tenho que postar o documento 4, que é o relatório, né, que eu vou ter que preencher com base nas informações obtidas lá no credenciamento, no dia do fórum, que a gente já fez também, mas está pedindo para eu enviar o documento 3. Eu estive dando uma olhadinha, Eulália, no documento aqui, no documento 3, e assim, eu entendi que ele é um documento se eu tiver que postar ele lá na PCJ, eu tenho que postar de todas as pessoas que estiveram presentes, porque ele é uma ficha individual. E aqui está dizendo que ela é apenas uma sugestão de suporte para a gente. Mas está dizendo que eu tenho que postar ela também lá na PCJ. Aí eu fiquei na dúvida, por que eu teria que postar esse documento? E a outra dúvida é sobre o PPA. A gente já está com ele aprovado também, só que ele é um documento muito extenso. E eu gostaria de saber se eu tenho que enviar todo o documento, se eu tenho que postar ele completinho, ou somente as partes que contemplam a questão dos 3 artigos e o ofício solicitando a aprovação junto ao Legislativo. São minhas 3 dúvidas a princípio. Quer responder, Gilberto? Obrigada, Edilson. Quer responder, Gilberto? Eu posso responder. A primeira é sobre a postagem do PPCA e do Plano Municipal de Ação. Na PCJ tem um único campo para você fazer a comprovação dos documentos do primeiro fórum comunitário. Aí você vai colocar esses 2 documentos. Agora, você pode colocar no mesmo campo de comprovação, ou então, assim, você pode colocar 2 documentos no mesmo campo de comprovação, ou um único documento integrando essas duas atividades, né? Então, você escolhe, mas é um único campo que vai ter lá para você postar os 2. Eu entendo, Gilberto. É porque, assim, na outra edição, eu só tinha um campo de postagem, tá entendendo? Então, se eu postasse um documento, quando eu postava o outro, aquele que foi postado inicialmente, ele já perdia a validade, tá entendendo? Aí foi o que aconteceu na outra edição, aí gerou esse probleminha.
Aí por isso que eu perguntei se eu tenho que unificar o PPCA mais o plano municipal em um único documento para eu poder postar. Para não correr o risco do primeiro documento ser excluído, tá entendendo? Tá. Acho que eu entendi. Olha, nesse caso eu sugiro então que você faça um único envio, né? Não sei se eu entendi exatamente a implicação de enviar 2 documentos no mesmo espaço, mas se você teve algum tipo de problema, faz o envio de um único documento, contendo as 2 atividades, né? Eu vou pedir, por gentileza, para o senhor repetir as outras 2 perguntas que eu acabei não anotando. Pronto, a outra é sobre o documento 3 do Guia Tá. dos Fóruns Comunitários, porque, assim, eu, observando o documento aqui, ele é um documento mais, assim, de suporte para a realização do fórum, porque eu entendi que cada pessoa presente, né, lá no fórum precisaria preencher um documento nesse formato. Mas a orientação é que eu tenho que enviar, eu lendo aqui no fórum, às vezes eu tenho que enviar esse documento, eu lendo no guia. Mas eu teria que enviar um documento de cada pessoa, das 200 pessoas que estiverem presentes no nosso evento. Olha, nesse caso é uma pergunta muito específica. Ô, Gilberto, mas eu acho que Posso ajudar também. eu acho, Edilson, que talvez tenha sido alguma edição, né, Mili, lá no guia, na realidade, mas a ficha de comprovação é o 4, né, porque a 3 é da inscrição dos participantes e o 4 é o consolidado dessas inscrições. Perfeitamente, mestre Edilson. Bom dia para você, minha liderança. Só Bom dia, meu precisa jovem. comprovar o consolidado, que é aquele que você vai somar, desagregar por gênero, por raça. Não tem um que é esse. Pede todas as informações consolidadas dos participantes. Essa ficha individual serve só como instrumento para você depois poder compor essa informação, tá certo? Isso, eu estava vendo, eu entendi essa parte aí. Eu só quis tirar a dúvida, porque lendo no finalzinho aqui, tem postar na PCJ, os documentos 3 e 4. Pronto, você é um camarada diferente, fora da curva. Aí eu fiquei na dúvida, porque o documento, eu entendo que esse documento 3 é só de suporte, para ajudar a gente lá na hora de fazer o fórum. Entendeu certíssimo, meu amigo. Arrocha o nó e não mata a gente do coração. Poste logo isso, pelo amor de Deus. E o outro é sobre o Ainda documento. tem outro, Deus? Tá danado. Tem, porque é a última questão, a última pergunta. O PPA é um documento gigantesco, né? Ele é muito grande. E aí a minha dúvida é, eu posto o documento completo lá na PCJ ou eu coloco somente a parte que garante, né, a questão dos 3 artigos, mais o ofício de solicitação de aprovação junto ao Legislativo? Na dúvida, coloca o documento na íntegra. Na íntegra? Na íntegra, Edilson, se você tiver dificuldade com relação ao tamanho do arquivo, hoje em dia existem sites e aplicativos que você reduz o tamanho, compatibiliza o tamanho desses arquivos e aí vai facilitar para você inserir eles, tá? Só é você colocar lá, pesquisar sites ou arquivos para reduzir tamanho de arquivo e você vai encontrar isso com maior facilidade e é gratuito o acesso. Tá bom? Pronto, meus queridos. Muito obrigado. Minha dúvida era essa. Dia 15 de dezembro, nós estaremos com todas as nossas entregas ok. Um abraço e muito obrigado. Ai, eu gostei. Obrigado. Da cara tu. Gente, Lohana, estava com a mão levantada. Lohana, você nos escuta agora com o microfone liberado? Bom dia, escuto sim. A minha dúvida é quanto à instituição do comitê colegiado, porque aqui nós tivemos uma grande adesão, tanto de participação do poder público quanto da sociedade civil. E aí surgiu uma dúvida enquanto a equiparidade desses 2 poderes. Eles têm que ter representantes iguais, porque a gente está somente com 2 pessoas de diferença, do poder público para a sociedade civil. É um empecilho ou não? Não, na verdade, só precisa ter representação, né? Não, a gente não está falando aí de pesos, então
É só ter pelo menos uma pessoa de cada área, né? Certo, muito obrigada. Essa era a minha dúvida. Obrigada, Lohana. Na sequência, a gente tem Rosemary, União dos Palmares, acho. Isso, sou eu mesma. Bom dia. Bom dia, minha querida. Estamos aqui em União e aproveito a oportunidade para convidar vocês para nosso Festival da Negritude de União dos Palmares, né? Comemorando o mês da consciência negra, tá bom? Sejam todos bem-vindos. A programação da gente está bem extensa. Bom, sobre a minha dúvida, na verdade, é sobre o seguinte. Dúvidas e informações, né? A primeira a respeito do nosso fórum comunitário. Lá no material, a gente colocou dia 3, a data dia 3 de dezembro, mas fomos informados pelo gabinete do prefeito que dia 2 de dezembro o prefeito estará em uma reunião lá com o Supremo Tribunal Federal, um dos ministros lá, e não vai ser possível ele estar presente nem a primeira-dama, que é a secretária de Assistência Social. Então, a gente preferiu antecipar a data do fórum. Aí pergunta, o que é que eu faço para comunicar ao Unicef, se eu posso ter acesso novamente àquele link para mudar a data, como é que eu faço? Oi, Rose, pode sim, a gente pode encaminhar novamente lá no grupo, pedir para a Salete lhe encaminhar o link do agendamento dos fóruns e você retifica lá o agendamento de união, tá? Certo. A outra situação é a questão do CIPIA, tá? Eu solicitei ao rapaz responsável, coordenador do CIPIA, e ele já me entregou a relação do cadastro de todos os conselheiros tutelares de União dos Palmares, inclusive o do suplente. Ele já me colocou isso, tirou um relatório do próprio sistema. Então, não há necessidade de fazer a adesão. A gente pediu, a adesão fez no prazo estipulado antes mesmo, dia 30 de setembro, mas até agora a gente não está achando esse termo no e-mail. Aí eu queria saber se tem algum problema em relação a isso. Não, porque a adesão já não é mais um documento comprobatório, Rose. Se você já conseguiu visualizar, né, o cadastro dos conselheiros tutelares no CIPIA, né, do seu município, na verdade, vai ser isso que a gente vai considerar para comprovação, né? Então, a adesão ao CIPIA já não é mais um documento comprobatório. Então, posso ficar se preocupada. Beleza. O PPA já está no sistema, no PCJ, toda na íntegra, porque é um documento público. A gente conseguiu compactualizar para a quantidade que vocês pediram, e a gente mandou todo na íntegra. Está tudo certo já em relação ao PPA. E aí eu acrescentei, para confirmar a pessoa responsável pelo PPA no município, eu acrescentei a portaria de nomeação da comissão intersetorial do Ser Unicef, porque, segundo o manual, né, o manual o guia metodológico, diz que essa pessoa tem que estar na comissão. E a gente colocou lá, fulano de tal, responsável pelo plano plurianual do município. Então, anexei aí a portaria de nomeação, beleza? Pronto, acredito que é só isso mesmo. Só isso. Obrigada. Bom dia para vocês. Perfeito. Obrigado, Rose. Bom dia, Rose, esse povo de união. Um abraço, minha querida. Outro, quarta estaremos juntos. Vamos embora. Claudeia, contigo. Chegue cá. Oi, bom dia, equipe, obrigada, Graça, pelo convite, a equipe aí da CERT, da Paraíba, Alagoas e Pernambuco, nós falamos aqui do Piauí, gente, prazer estar com vocês, Mirley, querido, Eulália, toda a equipe, e também com o Gilberto. Gilberto, muito clara a live hoje, né, da equipe aí de Alagoas, Pernambuco e Paraíba, mas como essa dúvida tem também a ver com você, e nós já estamos recebendo as comprovações para o fórum, eu queria ouvir de você em relação ao que tem nas instruções lá da PCJ, que se você, né, observar lá no campo da comprovação do plano,
aliás, do fórum, eles pedem para a gente comprovar através do anexo do plano de ação e do plano do PPCA. E aí a dúvida seria se a gente pode fazer a orientação de que os municípios coloquem obrigatoriamente o que está sendo pedido na PCJ, né, os 2 planos, e os demais documentos como complementares. Sim, eu posso fazer essa edição na PCJ, então, você está se referindo, por exemplo, àquele anexo 3 ou 4, não é, do guia de fóruns, que o colega tinha comentado, né, da lista de participação. É isso que você está complementando como documento complementar? Exato, você colocou nas instruções lá da PCJ que Sim. o município, para comprovar que realizou o fórum, ele só precisa encaminhar para a PCJ o anexo do plano de ação e o PPCA. Muito Isso. embora lá no guia, eles pedem também outras coisas complementares, como o relatório, então isso entra como um documento complementar, complementar. então. Perfeito. Então entra como Perfeito. complementar. Obrigada, é só isso, querido. Muito obrigada pela oportunidade, viu? Obrigado a você, Claudeia. Isso. Luísa, conosco, Campo Alegre, Alagoas. Oi, Eulália, vocês me escutam? Bom Sim, dia. querida, bom dia. A minha dúvida eu já tirei, a nossa amiga falou aqui das terras de Alagoas, referente à comprovação da designação da pessoa, né, que vai ficar responsável pelo plano plurianual. Aí só colocar a questão da comissão mesmo, né, da portaria intersetorial. Pode ser sim. Pronto, era só isso a minha dúvida. Obrigada, até amanhã. Por nada, até amanhã. Conselho de Direitos. É assim que está na nomeação, Conselho de Direitos. Está conosco? Bom dia, Eulália. Bom dia, meu amor. Com quem eu falo? Gelcirene de Cururupu. Ah, bem-vinda. Pode Deixa eu lhe passar a sua perguntar. dúvida. Tá. São 3 dúvidas que eu tenho, porque é a primeira vez que eu estou no selo, né? E deixa eu te perguntar, com relação ao comitê da escuta, quem é realmente responsável pela criação? Eu até coloquei no chat essa pergunta. A outra é com relação ao FIA, o sistema, não sei se está com dificuldade de continuar o curso. Eu já iniciei, só que eu não estou conseguindo mais continuar, está dando só erro, né? E outra, por fim, a questão do plano. O CMDCA, nós temos um plano, né, de ação. Aí eu gostaria de saber se a gente vai utilizar este plano para colocar, ou se a gente precisa fazer um plano destinado somente ao selo. Tá. Posso responder, e aí Gilberto acho que pode complementar. Em relação ao plano, primeiro, vocês precisam sim fazer um plano de ação voltado ao selo Unicef. Né, na realidade, aquele plano que nós comunicamos no primeiro ciclo de capacitação, as nossas famosas fichas coloridas, né, que estão lá tanto no guia dos fóruns quanto no guia metodológico, a orientação é aquele plano de ação, a seguir aquele modelo, né, porque lá tem as ações estratégicas e as atividades que o município vai reunir para atender a essas ações estratégicas, o prazo e o responsável por essas ações. Então, precisa ser exatamente esse preenchimento do plano de ação, né? Partilhado, claro, com as áreas de referência e apresentado no primeiro fórum comunitário. Em relação à tua segunda dúvida, que era... A primeira dúvida, na realidade, é quem lidera, né, esse comitê, na realidade. Ele pode ser criado a partir de um decreto do prefeito, né, ou ele também pode ser criado a partir de uma resolução do CMDCA. E ele é bem intersetorial, né? Às vezes uma secretaria ou outra toma a frente, como a Secretaria de Assistência, ou o próprio CMDCA, mas ele é intersetorial em sua própria composição, né? E aí eles precisam, de fato, ter essa interação. Não sei se Marcos quer dar alguma informação a mais em relação ao comitê. É isso mesmo, Eulália. Isso. É isso. E a tua terceira dúvida, eu esqueci. Muitas informações, se você puder dizer, eu te agradeço. Com relação ao FIA, ao curso lá do selo, eu iniciei, só que eu tentei acessar hoje, eu não consegui, tá só dando erro. Aí eu queria saber se é algum problema técnico ou se é eu realmente que não estou conseguindo acessar.
a gente não recebeu nenhum reporte sobre essa dificuldade no FIA, né, Gilberto? Estava rolando normal lá no AVA. Não, realmente. Hoje que hoje fui tentar continuar o curso, só que eu não consegui, mas eu vou tentar novamente mais tarde, talvez em alguma questão técnica. Às vezes o que a gente orienta é, quando a gente não conclui um módulo todo, ele não avança para o próximo, né? Só consegue quando conclui o módulo completo. Talvez seja isso. Mas dá essa observada se você fechou o último módulo para avançar para o próximo, e aí ele libera, tá? Olália, Só uma observação, gente, um momento, em relação a essa questão do FIA. Não, eu acho que a dúvida não é exatamente o curso, mas é o site. O AVA está fora do ar, hoje de manhã. Tá? O site também está. Isso. Então, vai regularizar. É um servidor de internet do Rio de Janeiro que caiu e enfim, tá com vários sites com problemas. Mas, obrigada pela informação, Rafa. Obrigada. Isso, está dando erro mesmo no servidor. Acabei de testar. Obrigada aí, gente. Eu vou só aproveitar essa dúvida do conselho, Gilberto, da colega que falou agora, para responder essa de Jéssica de Santa Luzia no chat, que ela pergunta sobre o município já tem o comitê, e é exatamente isso, mesmo que tenha ido para abril a entrega, mas municípios que já têm esse comitê e fizeram apenas a atualização dos membros, vocês já podem preencher o formulário lá no site pesquisas, tá? Fiquem muito à vontade, inclusive não é preciso que vocês deixem para abril, podem preencher se já tem, postar a ata, deixar a entrega atualizadinha lá. Deixa eu ver a próxima pessoa com a mão levantada. Lourdinha Azevedo. Oi, gente, bom dia, tudo bom? Eu queria ter uma dúvida rapidinho sobre a questão do plano de ação. A postagem do documento é no formato, naquele que está das fichas coloridas, ou é em formato de texto corrido? Eu fiquei com essa dúvida, se teria que ser um documento mais... as fichas. Mais elaborado. A ficha mesmo preenchida, a gente converte, preenche e posta. Isso. Okay, obrigada. E junto com o PPCA, não esquece dele, tá? Os dois documentos, o plano de ação e o plano de participação cidadã de adolescentes. Manu Ramos. Bom dia. Minha dúvida é sobre o NUCA. Diga seu município, meu amor. É tão bom a gente ouvir de onde é. Eu sou de Surubim, eu estou representando a articuladora, que ela não pôde entrar. Bem-vinda. Obrigada. Aí a dúvida da gente é sobre o NUCA. Se tem alguma lista para a gente conferir se realmente os alunos estão inscritos e se toda atividade que a gente fizer, a gente pode postar naquele local onde vale a nota ou se tem algum limite. Tem alguns limites no envio de arquivos para PCJ. Então, você pode enviar até 10 arquivos. Tá? Agora, eu acho que não tem restrição de tamanho, mas posso estar enganado. A quantidade de arquivos é 10. Certo. Aí tem alguma lista para a gente conferir se os alunos realmente já foram cadastrados, que a gente cadastrou, só que não tem uma confirmação até agora. Tá. No formulário ainda não tem uma confirmação, a gente está desenvolvendo um painel e em breve vai disponibilizar, né? Mas não tem por enquanto não tem uma confirmação. Agora, no formulário vocês podem entrar a quantidade de dados que for. Se vocês tiverem mais do que 16 adolescentes, vocês conseguem colocar quantos forem necessários, né? Meu NUCA tem 50 adolescentes, vocês cadastram 50 adolescentes. Certo, obrigada. E aí, nessa semana também, a gente deve estar disponibilizando um carimba que é top, assim, bem bonito para vocês do NUCA também, tá? Nem se preocupem. Estamos preparando. Zé Amaro, conosco. Catoledo Rocha. Bom dia a todos e todas. Bom dia. Tecnec conosco, hein? Bom dia. É um prazer estar aqui com vocês. Estou aqui não só para tirar, não é nem para tirar uma dúvida, mas para fazer um recorte. A gente fica muito feliz, né, por hoje, agora, nesse momento, ser o Unicef foi trazer esse recorte, né, étnico-racial, né, para as comunidades quilombolas, indígenas e negros. E a gente, aqui do estado da Paraíba, né, sou daqui de Catoledo Rocha, mobilizador aqui do selo Unicef aqui, a parte étnico-racial,
e também faço um trabalho dentro do estado da Paraíba como presidente da Coordenação Estadual das Comunidades Quilombolas, onde a gente também, nas nossas discussões, nossas reuniões que estamos fazendo dentro do estado da Paraíba, estamos, né, fortalecendo a importância e a necessidade dos jovens das comunidades quilombolas estarem presentes no NUCA, né, fazer parte do NUCA. Inclusive, aqui em Catalão do Rocha, a gente está com aí, só de uma comunidade, 10 jovens da comunidade quilombola, só de uma única comunidade quilombola. Então, isso a gente precisa difundir dentro de todo o estado, e é isso que a gente está fazendo aí com o SEQENEC também, e porque a gente precisa dessa juventude aí, né, mobilizada e atenta a todas as políticas públicas que vêm para o nosso povo. Então, isso é obrigado. Obrigada, Zé Amaro. Obrigada demais. Coisa boa demais tua presença. Glória do Goitá. É Priscila conosco. Bom dia, bom Câmera, dia que era ela. Prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Veja só, a minha dúvida quanto ao Plano Municipal de Assistência Social. Eu sei que é uma entrega lá na frente, né? Mas no nosso segundo encontro lá em Caruaru, eu percebi que temos que temos que entregar ao Ministério para que o Ministério aprove, algo do tipo, até dezembro. E o PPA, caso o Legislativo não faça a devolução até esse prazo, 31 de dezembro, o que o município pode fazer nesse sentido? E também, quanto ao dia do evento, que o nosso foi alterado, vocês já responderam aqui, pedindo para que a gente preencha aquele documento dizendo a nova data, não é isso? Por gentileza, sim, Priscila, ajuda muito para a gente acompanhar o fórum. A tua segunda dúvida, só me relembra, por gentileza, para eu poder passar para Marcos, se ele puder nos ajudar com essa do Plano Municipal de Assistência. Isso. O Plano Municipal de Assistência, ele deve ser entregue ao Ministério de Direitos Humanos até dezembro. Como é teu nome? Priscila Ferreira. Sou Oi, Priscila. articuladora Tudo bem? Muito bem. Obrigado pela sua presença. Como é que funciona essa questão do Plano Municipal de Assistência Social? É uma entrega que é feita independente do selo Unicef. Todos os municípios precisam elaborar nas secretarias de assistência o seu Plano Municipal de Assistência Social para ser encaminhado ao Conselho Estadual de Assistência Social. Tá? Isso é uma demanda à parte do selo. O que é que acontece? O prazo do plano municipal também ia ser dezembro, no selo. Então, vocês iam fazer a demanda que precisa ser encaminhada para o Conselho Estadual e ia acabar também conseguindo entregar para a gente no selo. A diferença é que o prazo do selo foi aumentado. Então, vocês vão ter que elaborar agora, porque em dezembro esse plano precisa ser entregue ao Conselho Estadual devidamente aprovado pelo Conselho Municipal de Assistência Social. Pega esse arquivo, guarda ele e, posteriormente, em 2026, você anexa na PCJ dentro do prazo que está estabelecido, que é março de 2026. A diferença é que ele já vai estar pronto, você não vai ter dor de cabeça nenhuma, porque ele tem que estar pronto até dezembro. Perfeito. Deu para entender? Deu sim. Só mais uma coisinha. O senhorzinho falou lá no início, mas quanto à entrega do PPCA, juntamente com o plano de ação, né? Pelos direitos da criança e do adolescente. Eu esqueci o nome do rapaz do selo aí, que falou que fazia a junção desse documento. Faz tudo nesse documento só para ser postado, ou a gente faz a união dos PDFs em um documento só? Então,
Na Especificando, né? Cada um. Na realidade, eu não entendi exatamente o problema que ele teve no envio dos documentos. Ali na PCJ, você consegue enviar os dois separados. Você Já consegue consegue. enviar... Consegue, não teria problema nenhum. Mas ele teve algum problema que eu não compreendi exatamente qual que era. E nesse caso, eu aconselhei ele a enviar os dois juntos. Entendi. Perfeito. Muito Mas obrigada, assim, viu? a PCJ, você consegue no mesmo campo enviar dois arquivos diferentes. Arquivos. Ótimo. E o relatório é justamente o 4, né? O anexo 4. Exatamente. Para extrair toda a informação e colocar naquele relatório lá, né? Isso. Ótimo. Obrigada, minha gente. Por nada, Priscila. Até mais. Everton. Everton conosco? Acho que é Everton de Alagoinha. Acho que ele está falando no chat, Eulália. Tá com problema no microfone, será? Tá bom. Obrigada, Everton. Voltou? Tenta aí, Everton. Conseguiu não, Carlinha. Existe. Passa para a próxima, por favor. Isabel, está conosco, Isabel? Isabel Martins. Tenta agora. A Isabel já. Liga o áudio, Isabel. Está liberado para você. Isabel, se você estiver nos ouvindo, a gente não está te escutando. Verifica se... Pronto. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, querida? Minha dúvida é sobre essa portaria da comissão intersetorial do selo. Tem que existir essa portaria, é isso? Nomeando? Na realidade, Isabel, essa portaria não tem uma obrigatoriedade dela enquanto entrega, né? É mais uma orientação aos municípios, caso queiram formalizar a comissão no próprio município, tá? Certo. E aí, claro, estão utilizando também dessa portaria para algumas orientações, informações, na realidade, como essa do PPA, a pessoa que designa do PPA, né? Você consegue colocar lá a portaria dessa pessoa que foi designada. E aí formaliza essa comissão, mas não é uma entrega obrigatória no selo, não, tá? Só uma orientação. Eu queria interagir com isso e com essa fala de Isabel também, para dizer que não precisa mandar para o e-mail do monitoramento as portarias de formalização do comitê institucional, tá? Porque isso é um instrumento que dá força interna no município para a comissão poder funcionar e liderar os processos que o selo Unicef exige. Mas não precisa reportar nem na PCJ, nem também para o e-mail do monitoramento, certo? Mas é muito bom. Quem puder fazer, faça, porque o articulador ganha muita força, os mobilizadores ganham visibilidade e o que está por portaria dá muito mais legitimidade para vocês fazerem o trabalho, especialmente quando vai trabalhar com outras secretarias, né, que demanda a ação de outras secretarias, mostra que, de fato, vocês estão revestidos aí dessa legitimidade. Certo, obrigada. Por nada, querida. Até mais. Até. Gente, tá até para organizar o horário, nós informamos com o Everton, tá? Vamos seguir essa questão aqui e encerramos com o Everton. Lívia Nascimento. Bom dia, pessoal. Meu nome é Lívia, aqui de Jequiá. Na verdade, as duas dúvidas que eu estava já foi tirada pelos colegas anteriores, que foi em relação à portaria, que o nosso município também não, a gente não fez a portaria do selo Unicef, né? A gente considerou apenas o preenchimento do formulário inicial. E a questão do comitê colegiado já está tudo encaminhado. Eu acredito que essa semana o CMDCA já faz a resolução para colocar na PCJ. E eu queria, na verdade, tirar uma dúvida que, na verdade, quando vocês responderam o questionamento do colega, teve um probleminha aqui no meu áudio, eu não escutei. Na parte do fórum comunitário, tem lá 3 documentos, né? O primeiro, que orienta a respeito daquelas perguntas norteadoras que o colega fez aqui na hora de vocês responderem se era obrigatório ou não. Eu não me atentei, estava um problema de áudio, eu não me atentei.
E depois tem o plano, que realmente essa parte a gente já está construindo nos pré-fóruns, né? E depois tem um relatório. Esse relatório, ele fica à parte, né? Aí as minhas duas perguntas por gentileza, responder novamente a parte da parte inicial das perguntas, se ela também compõe o plano, no momento de enviar para vocês, e se esse relatório lá no final do guia do fórum vai ser enviado posteriormente separado. Eu peço desculpa por repetir a pergunta do colega, porque realmente tive um problema aqui de áudio. Posso responder, Gilberto? Claro, pode sim. Lívia, vê bem, o documento, na realidade, a comprovação dos documentos no fórum, para ficar bem claro, né, para todo mundo, o primeiro documento é o próprio plano de ação, que são aquelas fichas coloridas, vocês precisam seguir o que tem ali das ações estratégicas, as atividades, prazo e responsável. As perguntas norteadoras são perguntas de fato para que vocês pudessem realizar essa avaliação e esse planejamento dentro do território, o planejamento, né, a análise e o planejamento das estratégias de vocês enquanto comissão, da própria organização do município. Eram perguntas orientadoras, elas não necessariamente precisam vir compondo esse documento, não é, Gilberto? Era para orientar nos pré-fóruns, nesse movimento, perguntas impulsionadoras para que vocês também pudessem contemplar as questões étnico-raciais, trazer elas presentes nas ações que vão ser desenvolvidas no território, tá? Isso é bem importante. E também agregado a esse documento, o Plano de Participação Cidadã de Crianças e Adolescentes. Não são dois documentos postados, assim, distintos, em lugares distintos, para terem duas pontuações. É um documento único de planejamento, né? Claro que construído o plano de ação, as fichas coloridas, e o plano de participação cidadã de adolescentes pelo NUCA, mas eles vão ser postados lá no mesmo espaço na PCJ. Como também esse documento 4 é uma outra ficha, que é a ficha de consolidação de participação do fórum. A ficha de presença, que é o documento 3, todas as pessoas, se tiverem 200 pessoas no fórum, elas vão preencher essa ficha, né? E aí, o documento 4 é onde vocês vão fazer esse consolidado, e aí sim, pode ser preenchida manualmente, caso vocês não tenham ou não consigam transferir essa ficha para um Word, ela pode sim ser preenchida manualmente, escaneada e colocada lá também no espaço de documentação de comprovação do primeiro fórum, tá? Então, esses 3 documentos, todos eles no espaço de comprovação do primeiro fórum, já aberto lá na PCJ, até 15/12, não mais que isso. Nesse caso, o documento 1, ele é opcional, orientador, e o documento 2, 3 e 4 consta, né? Isso, o relatório também consta. Eu vou pedir licença para fazer só uma última pergunta. Eu lembro que em algum momento vocês falaram que o CMDCA é que valida o plano de ação. Tem alguma parte do documento que eu não me atentei, que tem alguma assinatura do presidente do CMDCA que precisa constar para validar o documento, validar o fórum? Ou a validação ocorre anualmente com aquelas fichas de acompanhamento? Quer responder, Gilberto? Essa é uma dúvida muito específica sobre a assinatura do documento, eu não tenho uma resposta, mas eu posso perguntar internamente. Eu também não vi um espaço para assinatura lá nas fichas, não sei se é importante ter, mas a gente pode buscar Eulália, é que na edição passada, tanto no primeiro fórum quanto no segundo, tanto o articulador quanto o presidente do CMDCA assinavam ao final, manualmente mesmo, né, na documentação. No finalzinho, não tem realmente espaço, mas a maioria dos municípios costumam realmente assinar manual. Ou colocar também aquela assinatura GOV no final, para comprovar que passou, né, pelo CMDCA. Quando eu vi, já não tinha mais nenhum de vocês aqui, me deu um desespero, caiu todo mundo, fechou a tela toda, eu digo, o que faz? Meu Deus. Aí, veja, o Ava sem funcionar, as coisas sem funcionar, o Bolt, viu, gente? Quero avisar também para vocês, a gente vai colocar um comunicado no grupo, mas o nosso canal hoje também está com dificuldades. Mas Deve vai ser dar tudo em certo. geral. Já deu. Vai dar tudo Só uma certo. Tenha paciênciazinha. calma. Quem sabe não é para a gente respirar um pouquinho, né? Ter paz, relembrar outras formas de comunicação.
olhar nos olhos, vai dar certo, gente, vai dar certo. Veraldo, não fique rindo, não. Vai dar certo. Ai, todo mundo voltando. Tem muitos sites hoje fora do ar. Ver se já Alivia o coração, gente. Alivia o coração, tá tudo tranquilo. Todo mundo já tá Semana de craque aí. feriado. Semana de feriado, viu, Everaldo? Já é pra gente ir desestressando. Todo Lá mundo de já tá Júnior tem que craque, não ter é, Karina? calma. Nem precisa Oi? se preocupar, que todo mundo já tá craque, né, Karina? Então, Não, já tá craque, a live vai ficar gravada. É só para a gente respirar um pouquinho. Quase hora do almoço. Pensar naquele feijãozinho adubado, o arrozinho. dá para a gente voltar. Gilberto, daqui a pouco volta conosco também. A gente vai ficando de olho aí nessas participações. Nós vamos dar seguimento, e a gente já estava com o horário também ultrapassado. Alguém pode abrir, por gentileza, o microfone de Elton França, que é quem está na sequência? pode falar, Elton. Essa frase é patenteada já por Everaldo. Bom dia a todos. Bom dia, Eliton. Sou mobilizador da educação de São Sebastião, Alagoas. Bem-vindo, povo de Naara. Teve uma questão que não foi citada. Eu gostaria de saber se permanece o mesmo prazo. É Sim. sobre o curso PDDE, Equidade, Água, Esgotamento Sanitário e Infraestrutura nas Áreas Rurais. Permanece Se o prazo do curso permanece o mesmo, 31/12. Não, na realidade ele é 15/12. Mas Ele é não houve uma alteração de data? Não, houve não. Ele permanece 15/12. Sempre foi o curso. Não, foi falado no grupo e teria mudado para o dia 31/12. Mas, Não, na enfim, realidade, veja, todos os cursos são 15/12. certo, enfim. Sempre foram, né? Na realidade, o PDD é 15/12, com 5 gestores ou técnicos da educação realizando esse curso. Certo, tranquilo. Da minha parte já foi realizado, até mais de 5. Pronto. Foi Então só é para isso. saber essa questão da data. Nos próximos dias a gente deve estar divulgando, né, Rafa, também a listagem dos municípios que já bateram essa meta. Pronto, tá joia. Obrigado. Obrigada também, Érico. Everaldo, chega tu, homem de Deus. Vem ostentar que já fez as entregas. Liberado, Everaldo. Bom dia a todos. Como é que vocês estão? Amanhã estaremos juntos, firme e forte, né? Sim. Veja bem. Já que já falou em um dos pontos aqui, eu tenho uma duvidazinha. Esses cursos são 2 cursos do PDDE ou é um só? Como é, Everaldo? Esse curso é um só, é um só. O PDD é um só, curso né? só Porque ele veio via educação, veio via, sei lá, eu acho que eu que me embananei, estou querendo mandar mais gente porque, na fazer. realidade, ele é uma dúvida que, inclusive, a gente conversou sobre isso ontem, né, Rafael? Ele é um curso voltado para o resultado sistêmico 4, mas que tem intersetorialidade da realização com a educação, entendeu? Então, ele é um pedido de entrega do resultado sistêmico 4, de água, saneamento, que sempre foi um resultado muito intersetorial com as escolas, com a educação, e aí o público-alvo dele é 5 gestores ou técnicos da educação, tá? Por isso essa dúvida, talvez, da intersetorialidade. E tem muitos municípios, é importante demais essa tua dúvida, porque tem muitos municípios que ainda não alcançaram a meta, porque tem outras pessoas realizando, mobilizadores do resultado sistêmico 4, pessoas de saneamento, né, de outras instâncias, mas é importante se atentar de que a meta é 5 gestores ou técnicos da educação realizando.
Ah, tá. Porque eu pensei que era Porque é dois um programa cursos que conversa diretamente com as escolas. É, porque tinha um campo, né, e o outro, então, tudo bem. Aí outra coisa, vocês vão atualizar aquelas fichas de atividade de entrega pelo município, de ordem cronológica, essa. A gente vai buscar, sim, dar uma atualizada nesse calendário para disponibilizar para vocês, o geral. Tá? É porque nesse período das entregas, a gente focou especificamente nessas, até para não misturar a data para vocês e ficar muita informação. Mas em breve, quando der uma aliviada em relação a esse prazo das entregas, a gente atualiza todo o calendário. Viu? Ah, beleza. Valeu. Até o final do ciclo. Valeu, Gilberto Everaldo. Abençoe. Até amanhã. Gilberto, eu estou ele aqui de volta como administrador. Está liberado, Gilberto. Gilberto está conosco de volta. Bem-vindo, Gilberto. Caiu para todo mundo. Acho que essa instabilidade das redes aí no mundo, né? Não, tudo bem. Eu vi que outros servidores, além do AVA, caíram aqui. Eu vi em outras mensagens. A gente está com algum problema. Derrubaram a gente também. A gente está importante. Deixa eu ver aqui quem está... Everton, chega, meu filho. Agora você consegue falar. Tá liberado, Everton. Bom dia! Era meu computador aqui que estava falando de áudio, eu disse computador. E a Lagoinha. Everton de Alagoinha. Ó, vamos lá, imagina se eu tô... Assim, gente, é porque assim, nosso município já não passou 2 vezes seguidas do selo, a gente meio que tá pegando tudo muito agora, né? Graças a Deus a gente tá conseguindo entregar tudo, mas vamos lá. A gente fez os pré-fóruns, certo? Tá fazendo pré-fórum da saúde, da educação, tá fazendo as perguntas norteadoras, tá preenchendo esse documento, né? A gente fez ata junto com o CMDK, no Fórum de Participação Cidadã, tal, tudo mais, mas como o cara falou ali, só teria 2 comprovações, que é o Plano de Ação e o PPCA, certo? Todo o resto seria detalhe. Mas, enfim, concluí lá o fórum, dia 28, certo? Na sexta-feira, sábado de manhã estou em casa, bem tranquilo, com bem muita calma. O que é que eu tenho a olhar? O que é que especificamente vai consolidar o plano de ação? Que acho que eu já vi que é esse documento, mas se puderem fazer tipo um checklist do que é que eu não posso perder oficialmente no dia de fazer. E assim, e se baixa o preenchimento lá daqueles quadrinhos do plano de participação lá dos adolescentes para comprovar o PPCA. Tipo assim, o que é que formalmente no sábado de manhãzinha eu mando para ficar tranquilo com o que bateu o fórum, concluímos o fórum, é só isso mesmo. Exatamente, Everton. Veja, para concluir o fórum que a gente havia citado, né? Você precisa, nesse seu sábado de manhã, tranquilamente, primeiro consolidar todas essas participações, aquelas fichas de presença e preencher o documento 4, que está lá no Guia dos Fóruns. Esse é um primeiro documento que você coloca lá e você diz que aconteceu o seu fórum, onde aconteceu o seu fórum, quem participou, quem foram essas representações, quantifica, coloca tudo lá bem bonitinho. Um segundo documento é o plano de ação, que é justamente o preenchimento de cada ficha daquela correspondente ao resultado sistêmico, dentro daquele quadrinho das ações estratégicas, as atividades, prazo e responsável, né? E um outro documento também é o do PPCA, preenchido as atividades que vocês vão realizar de acordo com aqueles temas obrigatórios, né? E aí são esses 3 documentos que você coloca lá para comprovação do teu fórum comunitário. Então, os diferentes... Estás utilizando em 2 lugares, Everton. Então, assim, o 3 em si não vai, em cada um só consolido, e vai as coisas do GT do documento 1 e 2, e o 4 também? Os 1.1, 1.2? Vai do 1 até o 7, eu acho, né? Que são 6 resultados sistêmicos e o eixo de gestão e participação. Certo, aí precisa da versão do documento 1, ponto tantos, e do 2, ponto tantos, e por fim, o 4. São todos, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7. Certo, então o 1.1, 1.2, 1.3 não precisa as perguntas, né? Não são obrigatórias. Não, na realidade eles eram para orientação dos pré-fóruns, né, Gilberto? Lá no Guia dos Fóruns.
Aqueles certo. perguntas norteadoras grandes. Certo. Então, tudo bem. Muito obrigado, viu? Por nada. Até a próxima. Lembrando que a gente está sempre de olho na PCJ, então os municípios que já forem colocando com a realização dos seus fóruns, a gente tem como dar uma olhada nesse documento, ver se falta alguma coisa para conversar com vocês. Agora, quem deixar para colocar já em dezembro, a gente já não consegue pelo volume de entregas, só no movimento mesmo de validação. E aí a gente, às vezes, se pergunta, tem município que já realizou o fórum desde o final de outubro e até agora não colocou a comprovação no AVA. No AVA não, perdão, na PCJ, na plataforma Crescendo Juntos, né? E a gente precisa, de fato, que vocês coloquem lá essa comprovação dessa entrega. Não tem porquê ficar esperando chegar o dia 15. Pelo amor de Deus, não nos causem mini-infartos. A gente precisa, de fato, que vocês comprovem lá essa entrega. Então, terminou o fórum, tem uns diazinhos, 2, 3, para organizar essa documentação, validar com a comissão e já coloca lá na PCJ, sinaliza para a ACERT. Ó, ACERT, já postei lá, tá tudo ok, no documento lá na plataforma Crescendo Juntos. Não deixe para o dia 15 não, minha gente. Pelo amor de Deus. Alguém quer complementar? Gilberto, fica à vontade, viu? Caso queira também. Iraneide. Está liberada, Iraneide. Gente, vamos finalizar com Secretaria da Educação, viu? Pelo horário. A gente já passou, inclusive. Oi, Iraneide. Oi, consegue me ouvir? Sim. Pronto, botei o microfone aqui para vocês poderem ouvir a gente aqui. Olha só, como eu disse lá no canal da CERT, eu coloquei um chamado e eu estou com algumas dúvidas e aqui a equipe também. Uma delas é a plataforma que eu tenho acesso, certo? Estou escutando não. Vocês estão ouvindo? Estamos sim. Pronto, ó. Aqui no meu município, trocou o mobilizador do resultado sistêmico 2, certo? Porque a pessoa que estava, ele estava responsável pelo NUCA e pelo resultado sistêmico 2. Aí houve a troca, a gente já mandou tudo direitinho, saiu a portaria, que é a professora Renata aqui, que está do meu lado, tá? Renata Costa. E o nome continua dele. E o nome lá continua o dele. Aí ela entrou no grupo, enfim. A outra coisa... lá na PCJ, quem acessa, quem coloca todas as informações, é só o articulador ou é aberto também para que o mobilizador possa realizar? Só o articulador. O mobilizador, os únicos participações do mobilizador são no cadastro dos adolescentes para a criação do NUCA, que ele faz por meio de formulário específico, Sim. E no PPCA, que é desenvolvido no contexto do primeiro Fórum Comunitário, mas isso o articulador que deve colocar na PCJ. Certo. Então, terceira pergunta, gente, porque eu estou aqui um monte de coisa anotada. Ó, o curso que o mobilizador do resultado sistêmico 2 faz em relação à BAE, todo aquilo que é o buscativo escolar. O Jacques já tinha feito, né? Só que agora trocou a Renata. Nesse caso, ela precisa também fazer, e eu vi que vocês ampliaram o prazo. Então, se ele pode continuar na BAE. Renata está atuando agora como mobilizadora? Fala, Renata. Sim. Isso, bom dia. Bom dia. Eu estou como mobilizadora do R2, aí a dúvida é se o Jackson ele continua como o responsável pela BAE, ou eu terei que fazer o curso e dar continuidade. Calma aí, peraí, eu estou um pouco confuso. Na realidade, Gilberto, ela está perguntando sobre a buscativa escolar. No caso, o mobilizador foi trocado do resultado sistêmico 2. Mas o antigo mobilizador, ele era coordenador operacional da BAE? Essa é a primeira pergunta. Se era ele e ele não continua mais atuando no município, vocês precisam delegar outra pessoa. Agora, caso ele queira continuar como coordenador operacional da BAE, você como mobilizadora do RS2 também pode, sem problema. Não precisa fazer essa troca.
tá? Maravilha, Muito rápido. maravilha. Ela falou só balançando a cabeça para mim, tô certa. Exato. Maravilha, Só maravilha, Hilário. Só um adendo sobre o curso da BAE, né? Se ele for continuar, obviamente, como ele já fez, ele não precisa fazer novamente. Se fosse haver troca de função, aí sim a pessoa que entra precisa fazer o curso. Não é obrigatório o curso administrativo escolar para o selo, não entrou no guia como entrega, mas é altamente recomendado justamente para trazer ali a apropriação, né, da metodologia e da ferramenta da plataforma para quem vai atuar na equipe. Mas, enfim, se ele tiver disponibilidade de continuar e for continuar como coordenador, não tem problema. Maravilha, Rafa. É porque, no caso, ele está como mobilizador do NUCA, né? O Jackson. Aí ele estava com o NUCA e com a educação. Aí estava muita demanda para ele dar conta. Então, a gente fez a substituição, certo? Mas você me respondeu. E para a Karina, agendamento para Paudalho pode ser na segunda-feira, como você sugeriu, Karina. Eu vi que você mandou resposta hoje de manhã, mas eu não tive como confirmar ainda, que eu fiz um pedido para tirar as dúvidas dos outros mobilizadores, porque é tudo novato, o antigo só tem Jackson, que trocou de função e permanece na educação, mas os outros são todos novatos em relação ao nosso fórum. Nós vamos fazer o fórum dia 4, como eu coloquei lá no agendamento. Certo? Ok. Ela, qualquer coisa, entra em contato com vocês, Obrigada, tá? gente. Obrigada. Obrigada, pessoal. Tiago. Tá liberado, Tiago. Acho que Tiago não está com a... Bom dia, tá todo mundo me ouvindo? Sim, Tiago. Tá, né? Pronto, sou articulador aqui de Jucati, Pernambuco, né? E aí, a minha dúvida é bem simples, eu acho que até Gilberto até já respondeu, porque o companheiro lá atrás tinha falado que não tinha conseguido subir os arquivos, né? Um por um, e aí ele teve que unificar, mas aí, no caso, este ano, a gente consegue subir um por um os arquivos para fazer a comprovação na PCJ, não é isso? Olha, na edição passada a gente também conseguia. Eu não entendi muito bem a dúvida do colega, mas ele tinha dito algo no seguinte sentido. Ele não tinha conseguido... O problema não era que ele não tinha conseguido subir 2 arquivos, mas na hora de, por exemplo, de acrescentar um outro arquivo, ele perdeu o arquivo inicial e perdeu a data do arquivo inicial. É isso que eu tinha entendido do comentário dele. Eu não sei exatamente a dificuldade que ele teve. De qualquer maneira, é possível colocar mais de um arquivo no mesmo espaço da PCJ. Se vocês quiserem, eu faço uma demonstração aqui como fazer, mas é possível fazer isso. Ah, ok. É só isso. Obrigado. Obrigada, Tiago. Você quer mostrar, Gilberto? Passar para a última pessoa, a gente passa... Pronto, acho que é importante aproveitar a oportunidade, sim. Tá. Deixa eu entrar na PCJ, então. Tá Mas bem. se vocês quiserem, vão passando para outra pessoa, enquanto eu entro na PCJ. Tá bem. Então, vamos lá. Secretaria de Educação, está conosco? Tá ali, ela já com a câmera aberta. Liberei. Oi, bom dia. Eu tenho 2 questões para fazer. Eu até peço perdão se for repetida, mas eu não consegui assistir o início. Primeiro, saber se a Qual que é o município, meu bem? Triunfo. Paraíba. Triunfo. Tá. Eu mandei algumas questões diretamente no WhatsApp da CERT e eu não tive resposta ainda. Queria saber se já está normalizado. Já faz algumas semanas. E outra questão eu estou com algumas dúvidas na documentação do fórum. Queria saber se existe a possibilidade de uma reunião só com o município para a gente separar a documentação necessária antes de fazer o fórum, ou só é possível pedir essa ajuda depois do fórum para inserir essa documentação na PCJ? Triunfo Paraíba, não é isso? Pode sim, pode agendar com Carla, né, Carla, essa reunião para fazer essa orientação sobre o fórum. A gente manda agora direto me diz para uma a coisa. Será que você não está presa em outro departamento no canal? Porque eu atendi todos, os da Paraíba recente, e não vi qual. Depois você me passa seu número, tá? Tá certo.
para que eu entre em contato. E aí, quando voltar também, sair dessa instabilidade, que todos os servidores aí deram essa queda, aí é o tempo que eu posso entrar em contato contigo, a gente marca essa reunião. É presencial que você quer, não é isso? Isso é porque o fórum a gente já vai fazer terça-feira, próxima terça. Acho que Aí, virtual, Carla, tem que ser. Vai ter que ser virtual, porque realmente a gente costuma atender nas quintas, e quinta-feira agora, inclusive, é feriado, mas a gente se organiza de hoje para amanhã até sexta-feira, tá? Pronto, agradeço. Deixa teu contato no chat, por gentileza. Deixa sim. Obrigada. Obrigada, Eu que querida. agradeço. Abraço. Gilberto. Espera aí, pode seguir com as perguntas que eu estou inscrevendo o aluno Tá teste bem. para poder. Tá. Gente, veja, enquanto o Gilberto abre aí, tem só algumas perguntas que são importantes de esclarecer aqui no chat. Em relação a mudanças de equipe ou mudanças de CMDCA, na realidade, tudo que for dessas alterações e mudanças, vocês fazem aquela orientação que a gente sempre dá, né? Encaminha o ofício para o e-mail do monitoramento para que a gente acompanhe essas mudanças, tá? Se for algo que, de fato, não interfere na comissão intersetorial do selo, não precisa mandar. Não precisa mandar esse e-mail, tá certo? Como composição do CMDCA, a não ser que troque alguém de referência do CMDCA que foi colocado na adesão. Mas a diretoria toda do CMDCA, algo do tipo, não precisa comunicar, não. Em relação ao PPCA, que se é obrigatório postar na PCJ 15 dias antes da realização do fórum. Não tem essa obrigatoriedade, é preciso postar junto com o plano construído, né, no caso, no primeiro fórum, antes do dia 15, mas não tem essa obrigatoriedade de 15 dias antes, não. Agora, é importante que seja bem antes do dia 15, para que a gente acompanhe, principalmente se o município já realizou, já pode colocar lá, não guarda documento, não, pelo amor de Deus. Porque vocês acabam esquecendo, passa o dia 15, acabou-se. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Lembrando que esses documentos, na realidade, esse slide que a gente passou aqui, a gente vai fazer a atualização daquelas duas observações e vai subir nos grupos junto com essa gravação de hoje. A gente vai recuperar a anterior da sala derrubada, junto com essa encaminha para vocês nos grupos, como a gente sempre faz, como também eu já disponibilizei aqui no chat, posso colocar mais uma vez a página do selo Unicef, que já está lá com todas as atualizações metodológicas que foram feitas nesses últimos dias, tá? Então, vou colocar aqui no chat mais uma vez o link, e vocês podem dar uma olhada lá quais foram essas alterações devidas. As demais seguem da mesma forma, tá? Não mudou data de fórum, para quem estava esperando, não divulguem isso, porque não mudou. A comprovação do fórum segue, de fato, até 15/12. Os municípios que ainda não informaram esse agendamento para a gente, informem, por gentileza, é muito importante para a gente fazer esse acompanhamento, tá? Naquele link que foi disponibilizado também no grupo da ACERC por 2 vezes, sobre o agendamento dos fóruns já. Tudo ok, Gilberto? Sim, agora sim. Pode ir. Vou compartilhar minha tela. Espera aí um pouco. Olha, aproveitando aí, menina, a cereja do bolo para quem ficou até o final. Compartilhar a tela. Esse aí é o bizu do Enem, viu? Aproveita que agora é a hora. Essa é a entrega, né, Mili? Prova dada agora, Gilberto vai entregar. Vocês estão conseguindo ver? Opa. Agora sim. Espera aí que eu acho que eu estou na tela errada. Aqui. Então, aqui, ó, eu estou aqui no plano de ação, né? Então, aqui tem os arquivos, os arquivos de modelo, né, de referência, os guias. Aí eu vou adicionar um arquivo aqui, vou colocar aqui um arquivo, tá, como exemplo. Outros. Ó, vou colocar a apresentação que a gente acabou de realizar. Adicionei o primeiro arquivo. Aí vou adicionar um segundo arquivo.
colocar relatório do curso de participação. Então, ó, coloquei 2 arquivos aqui, tá vendo? Aí eu posso colocar 3, vou colocar mais um. Vou colocar mais um. Vou colocar o outro relatório do curso. Aí, eu coloquei 3 arquivos. Vocês conseguem colocar até 10 arquivos aqui, tá? Vamos ver se eu tenho um arquivo bem pesado aqui para colocar. Eu acho que não. Mas... Agora, se vocês tiverem um arquivo bem pesado, dá para colocar no Google Drive também e depois subir o link só. Mas aí é um caminho um pouco mais tortuoso. Deixa eu ver aqui. Não, assim não. Vou colocar em conteúdo. Vamos ver. Deixa eu ver se eu tenho. Vou selecionar por peso. Mais pesado. Ele não deixa. Tá. Ó. 17 mega, vocês consideram um arquivo pesado? Deixa eu ver se eu tenho alguma. 55 mega, ó. 55 mega. Um arquivo bem pesado. 55 mega, hein? Olha só. Ó, coloquei um arquivo pesado aqui, hein? 55 mega. Então, ó. Foi, né? Temos... Foi. Então, ó, vou entregar. Ó, 4 anexos serão enviados para essa atividade. Né? Ó, lembrem que isso que Gilberto está fazendo agora é aquilo que a gente falava anteriormente. Vocês precisam entregar a atividade, não só deixar aí como atribuído, né? Como anexado, né, Gilberto? Isso. Mas para que fique com o título, isso, exatamente. Então tá entregue, tá vendo? Se vocês quiserem, eu posso mostrar como fica na minha visualização também de administrador, né? Eu entreguei, eu posso cancelar o envio? Posso, mas entreguei. Vamos ver como que ficaria a minha visualização Deixa eu pegar aqui, eu acho que eu já abri aqui. Isso. Aí, ó, vamos lá. Atividades. É aqui o plano de ação. Esse aqui, né? Só eu entreguei, olha só. Eu peguei a turma do Acre como exemplo, tá? Mas... Então, ó, esses aqui são os documentos que eu coloquei, tá vendo? Aquele documento bem pesado, de 55 É megas, dessa tá aqui, forma ó. que aparece, né, Gilberto? Inclusive para a gente. Exato. Exatamente. Então, ó, tá vendo? Aí, aqui é onde a equipe atribui a pontuação, né? Ah, enviou dentro do prazo, então colocou assim e vai devolver para mim. Ela pode devolver com comentário também, colocar assim, faltou anexar o plano de ação. Meu computador está configurado com uma... Faltou entregar o plano de ação. Aí se eu entrar lá no meu, vou atualizar aqui a página. Não atualizou ainda? Deixa eu voltar aqui. Calma aí que não... Ah, porque eu não devolvi. Agora eu vou devolver, ó. Eu coloquei 2 pontos, faltou anexar o plano de ação. Vou devolver.
Pronto. Agora vamos lá. Como que aparece aqui para mim? Dê prosperidade. Depois que devolveu com 2 pontos, é só alegria. É. Aí, devolvida. Então, ó, tá dizendo aqui que faltou anexar o plano de ação. E eu tenho 2 aqui, tá? Isso só como um exemplo. Uhum. Tem até uma pergunta aqui no chat, dizendo, Gilberto, neste caso, nós podemos atualizar o documento após a tua verificação, no caso, após a devolução? Pode, aí você vai adicionar outros documentos aqui. E se você quiser, você exclui também os documentos que já enviou, né? Então, se você quiser adicionar outro, você pode, no limite de 10, tá? Se vocês não quiserem excluir para não perder a data, não exclui. Deixa aí e coloca aí, você coloca lá no título, por exemplo, revisado, né? Mas você poderia acrescentar um outro documento e enviar novamente, mas precisa clicar no enviar novamente, tá? Então, E vamos pode colocar aqui. interagir com a gente também nos comentários, né? Pode interagir nos comentários. Vamos fazer um exemplo aqui. Então, eu vou procurar um outro arquivo para subir. O relatório dos municípios com os medidores, né? Ó, acrescentei e vou enviar novamente. Enviar, entrega tudo. Entregou. Aí como que aparece lá para o pessoal da CERT? Vamos ver. Vou voltar aqui, vou atualizar, fechar essa aba aqui. Como que aparece para o pessoal da CERT? Então, se vier aqui, aí já apareceu aqui tudo, o quinto documento, tá? Dos medidores. Ok? Então é isso. Dá para colocar 10 arquivos aqui, tá? E também dá para ver o histórico, tá? De quando foi entregue e tal. Então vocês não precisam se preocupar tanto com a data de envio, porque a gente tem aqui essa informação no histórico, né? E também tem nas anotações, enfim. Então, só uma demonstração rápida aí de como que funciona. Vocês conseguem enviar até 10 arquivos e conseguem enviar arquivos grandes, né? Meu amigo, depois dessa aula, eu quero saber quem vai ter mais dúvida aqui nesse negócio. Duvido que se tenha. Valeu demais, Gilberto. Excelente apresentação, excelente explicação final. Agradecer a você pela parceria de sempre. A CERT é muito feliz por poder contar com o seu apoio sistematicamente. E eu acho que agradecer a todo mundo que esteve presente nesse importante encontro, né, fortalecendo aí os entendimentos para a gente não deixar nenhuma entrega para trás nessa reta final. Então, vamos seguir o passo a passo, seguir o fluxo e não atrasar a entrega, porque quem quer ser certificado não atrasa nenhuma entrega. Muito obrigado a todo mundo. Valeu, Gilberto. As suas palavras finais aí para a gente encerrar esse nosso encontro. Obrigado, pessoal. Eu só quero desejar que todo mundo consiga aí fazer as entregas nesse finalzinho de 2025, que em 2026 a gente tem muito mais. É isso que nos conforta, né? Valeu a todo o time Acerta, Rafael, Karina, Carla, Marcos, Salete, todo mundo que estava por aqui, Flávio também, enfim, graça. Gente, muito obrigado a quem votou. E, de fato, foi um problema que teve aí nos servidores e que impactou a nossa conversa, mas eu acho que não perdemos o conteúdo e a força do que a gente queria fazer. Forte abraço e até a próxima. Quem é de Alagoas, amanhã a gente se encontra, com a graça de Deus, para mais um encontro presencial do segundo ciclo formativo. Obrigado, pessoal, pela participação e obrigado a Sete aí pelo convite e por todo o trabalho que vem desenvolvendo. Vamos que vamos. Valeu, Tchau, pessoal. gente. Cheiro, minha gente. Até a próxima oportunidade. Chama a gente no canal Acerto, tá? Mas lembra que tá instável e a gente vai responder a todo mundo assim que der. Cheiro, meu povo. Eu não vou ver aqui, não vou